Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Boa noite, Diogo. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Melhor pro André Esteves, né? Que agora... Eu não sei se foi um dia muito bom para ele hoje. Não, o dia pode não ser, mas assim, antigamente ele tinha que fazer um esforço, né? Pedir um encontro no Palácio da Alvorada, na beira da piscina, para conversar com o Guido Mantega, para ver se sabia ali alguma coisa dos juros. Hoje parece que o presidente do Banco Central é que liga para ele, né? Então, acho que está melhor. É inacreditável como ele prosperou depois da prisão, né, pela Lava Jato, determinada pelo Teori Zavascki. Ele saiu da prisão mais forte, mais poderoso, provavelmente porque ele provavelmente ele demonstrou que tinha acesso real a pessoas que podiam decidir o futuro da economia brasileira, né? Por exemplo, no caso dos juros. É absolutamente escandaloso a descrição do telefonema com o Roberto Campos é estarrecedor, né? Porque toda a história da propina envolvendo o PT, Banco Central, sempre tinha uma história de antecipação das decisões do Banco Central sobre os juros, que propicia a um banqueiro bilionário a possibilidade de fazer grandes negócios. Quando é ele próprio, o próprio banqueiro, quem determina ou quem, pelo menos, indica qual é o nível mínimo da Selic, como ele fez no caso do Roberto Campos, segundo a descrição dele próprio, já que o Roberto Campos pediu um conselho para ele, até onde dá para baixar os juros. E ele disse, não, a partir de agora tem que subir. Então, e ele foi seguido à risca. A recomendação dele, olha, no dia seguinte começou a subir. Esse é o Banco Central independente. Eu fiquei agora na dúvida. Ele é independente do governo, mas é dependente do banqueiro. É uma piada e a reação da sociedade, né? A reação do Congresso, a reação da imprensa comercial, a imprensa tradicional, também nos desaponta, porque todo mundo trata aquilo como se fosse uma normalidade, né? O próprio Arthur Lira também, que é citado por ele, né? Tem 3 coisas nessa gravação que chamam muito a atenção. Ele conversando com o Arthur Lira como se fosse um amigo dele, né? Falou assim, me ligou aqui agora, o Arthur Lira perguntou, e aí, o que eu faço? O que eu faço? O presidente da Câmara perguntando para o banqueiro o que ele faz diante lá da crise aí do Auxílio Brasil. Depois você tem ele dizendo, é bom, né, ligar aí para falar com os ministros, explicar como é que é importante um Banco Central independente, como se fosse, quer dizer, ele que tem casos, né, esses casos, essas investigações ainda tramitando no Supremo, inclusive naquele mesmo dia, na semana passada, em que houve a demissão dos 4 secretários, o Gilmar Mendes estava trancando mais uma ação do André Esteves, quer dizer, um negócio... E, Cláudio, na própria sexta-feira, eu escrevi no nosso site que o Ciro Nogueira havia sondado um empregado do André Esteves, o Mansueto Almeida, se ele aceitava o cargo do Paulo Guedes, né? A história que corria é que ele, Ciro Nogueira, não havia sido autorizado pelo Bolsonaro, e que foi a versão contada pelo próprio Paulo Guedes 3 horas depois que eu publiquei a nota, na tal da entrevista coletiva. Agora, eu não sei o que é pior, que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, convide o empregado de um banqueiro para ser ministro da Economia sem que o presidente da República saiba, ou o presidente sabendo. Eu não sei qual é a versão pior dessa história. De qualquer maneira, é terrível, porque é sempre o André Esteves que vai estar por cima, né? Sujeito que ele é amigão do Paulo Guedes e vai continuar sendo amigão do ministro de qualquer maneira.
E assim, considero o Mansueto um grande profissional, mas o Mansueto saiu do governo e foi para o BTG. Quer dizer, voltar para o governo também seria uma coisa meio estranha, né? Porque... Cláudio, num momento em que a Câmara está atropelando todos os procedimentos para estabelecer uma quarentena, que eles tentaram estabelecer, para afastar o Sérgio Moro de qualquer disputa pelos próximos 42 anos, qualquer disputa eleitoral, e o cara voltaria para o governo sem nenhum tipo de previsão de quarentena. Quer dizer, volta no dia seguinte, é sórdido, né? A gente conhece esse jogo. E todo mundo, como você disse, bastante calado, porque o André Esteves é muito poderoso, muito rico. Sabe quem está chateado com isso? Deu para ver, porque assim, além de nós, o único site que botou para ferver em cima do tema foi o Brasil 247. Então, assim, que o Lula tá chateado, porque o André Esteves era considerado o banqueiro do Lula, né? O banqueiro do PT. E aí agora ele já é o banqueiro do bolsonarismo. Me chamou a atenção, tem uns meses, que assim, a gente obviamente já estava com as nossas antenas ligadas aqui, desde que o Guedes veio para o governo, montou a equipe dele, até porque ele tem essa relação histórica com o André Esteves. O André Esteves comanda o banco que foi fundado pelo Paulo Guedes, eles são amigos até hoje, eu já ouvi diversas vezes, almoços, encontros, que você fica sempre questionando justamente o limite aí, né, da moralidade de você ter um ministro se encontrando com um banqueiro, ou o presidente do Banco Central telefonando para o banqueiro, ou o presidente da Câmara telefonando para o banqueiro. Mas o fato é o seguinte, o André Esteves, ele surfou no governo do PT, ele se deu muito bem no governo do PT, e como a gente mencionou ainda há pouco, terminou o governo do PT com o André Esteves, depois de ter sido preso, ter sido solto, mas sob, vamos dizer assim, essa suspeição, né? Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal, uma nova operação da Polícia Federal no ano passado. No ano passado, que é decorrente da delação do Palocci, que foi quem, a ex-ministro da Fazenda, foi quem entregou o Guido Mantega e esses esquemas todos de informação privilegiada. A investigação em si, ela foi encerrada prematuramente por um delegado de São Paulo que não encontrou nada, mas também não investigou. Eu li o relatório dele, é um relatório que ele é singelo, ele realmente não se debruçou, não cumpriu diligências, não foi atrás, então um relatório singelo que encerrou uma investigação importantíssima, que era o uso de informação privilegiada, o acesso a esses juros, né, a taxa de juros, vai cair, não vai cair, no momento em que ela estava subindo, eles apostaram na baixa, porque ele tinha, em tese, a informação de que ia cair, e aí você tem uma investigação que ela se debruça sobre dois fundos, um deles gerido pelo BTG, esse fundo que era um fundo que tinha um ganho ali medíocre, que de repente virou um sucesso, justamente apostando contra o mercado, contra todas as previsões, na queda da Selic naquele momento lá atrás, 2011. Então, aí você tem há poucas semanas, o André Esteves, a gente já deve ter até conversado sobre isso aqui, o André Esteves defendendo o governo nos encontros dele, nesses encontros aí, nessas palestras e tal, defendendo publicamente o governo, defendendo publicamente o ministro, e agora, nesse áudio aí com os investidores, né? E ao mesmo tempo, nesse áudio, novamente, uma declaração espantosa dele, ele, na verdade, já escolheu quem vai ser o presidente do BC nos primeiros anos do governo Lula, né? Ele disse que o Roberto Campos vai continuar para os primeiros anos, os 2 anos do mandato do Lula, então a gente está tranquilo, não tem problema nenhum. O nosso homem está lá. Quer dizer, ele que emprega o Nelson Jobim, que é o homem que fez a ligação entre o tucanato e o petismo, né? Amigo do Fernando Henrique e do Lula ao mesmo tempo. Olha, é uma história incrível. Em qualquer lugar do planeta, os envolvidos já estariam na rua, alguns deles presos, num país como os Estados Unidos, por exemplo.
Imagina a hipótese do presidente do Banco Central, do Fed, tendo uma conversa dessas, revelada pela imprensa, quer dizer, imprensa, nós, e o Brasil 247. É tudo muito melancólico, porque a capacidade de reação institucional é zero, né? Se a gente tinha a prisão pelos mesmos motivos em 2015, numa operação importante, comandada por um ministro do STF, que era o Theory, então não é coisa do Sérgio Moro, né? Comandada pelo Theory, pelo próprio STF. Agora a gente tem o STF trancando os inquéritos dessa mesma figurinha. Eu me perguntei hoje se o Bolsonaro, você botou aí, né? Falou, será que ele estava sabendo? Será que ele não estava sabendo? Eu acho que se ele não estava sabendo, ou se estivesse, enfim, depois desse áudio aí, eu acho que ele não vai querer mais saber, porque o André Esteves chama ele de maluco, né? Doido. Fica malucado, aí manda ele calar a boca. Se quiser ser reeleito, tem que calar a boca, parar de falar bobagem. É impressionante, né? E a análise eleitoral dele é completamente... Eu fico me perguntando se esses investidores, eu digo, coitado desses investidores, né? Porque eles estão comprando gato por lebre. O André Esteves, como analista de cenário, ele fala umas bobagens em relação à China que não fazem o menor sentido. Assim, ele fala, é tudo assim, é tudo canelada, é tudo pitaco. Aí fala de eleição, esconde o Sérgio Moro, esconde o Ciro Gomes, né? Só fala dos tucanos. Cláudio, a especialidade dele é outra. O ramo do André Esteves é outro. No ramo dele, ele é um tremendo de um profissional. Tá bom. Bom, vamos mudar de assunto. A gente teve aí ontem a divulgação, mais um crime, né, do Jair Bolsonaro no fim de semana, numa live associando a vacinação a AIDS, um negócio assim completamente fora da casinha, uma fake news da braba que foi obviamente derrubada no momento seguinte, até o próprio vídeo dele acabou de ser derrubado hoje pelas plataformas, né, pelo Facebook, pelo YouTube, e tem gente defendendo a inclusão, mais um crime, né, lá no relatório da CPI, né, Diogo? Você falou vamos mudar de assunto, mas é o mesmo assunto, né? Já que é parte do amalucado Jair Bolsonaro que não vai ser reeleito, que se continuar fazendo essas maluquices. Nesse caso é um crime flagrante, como disse, acho que o Randolph Rodrigues, que esse também, em qualquer lugar, daria cadeia. Como é que um presidente da República fala um negócio desse, associando a AIDS à vacina que está salvando o mundo, o planeta? Eu acho que nesse caso, a propósito das previsões e das maluquices e das eventuais punições, o Arthur Lira, inclusive, comentou, né? Se não houver base científica para essa barbaridade, o Bolsonaro vai pagar por isso. Então, até ele considera a hipótese de que o Bolsonaro venha a ser punido por causa disso. Eu, vendo de longe, STF, TSE, Congresso Nacional, não vão afastar o cara do Palácio Planalto, não vão condená-lo, não vão prendê-lo, nem vão torná-lo inelegível. Uma coisa que podem fazer é que, dentro do cenário de absoluta covardia das instituições, talvez seja possível que o pessoal do STF diga lá, Xandão, você que é corajoso, suspende, bloqueie as redes sociais do Bolsonaro antes das eleições, que corresponderia a uma certa forma de inelegibilidade, considerando que sem as redes sociais o Bolsonaro pode estar ainda mais morto do que já está. Então, num cenário de devastação institucional,
um pretexto destes, como melhor do que esse não vai haver, né? Quer dizer, essa mentira descarada no momento em que tudo já foi revelado, mas uma mentira grotesca, bárbara. Essa associação da AIDS não é pior do que cloroquina, porque eles ainda alegam que a cloroquina, no começo, não havia remédio, não havia cura, etc., etc. Todas essas mentiras que eles usam para proteger os próprios crimes, nesse caso não existe. Então, fica aberta uma possibilidade de uma punição covarde, obviamente, mas uma punição do STF até corroborada pelo Congresso Nacional, pela Câmara. O Arthur Lira deixou uma abertura ali. É o máximo, talvez, que eles podem aceitar. Banir as redes sociais do Bolsonaro, que podem, inclusive, ser perigosas para eles mesmos, né? Eu tenho certeza que o Arthur Lira tem medo das redes sociais do Bolsonaro, que podem se voltar contra ele a qualquer momento. Então, ali se abriu uma brecha. O próprio Bolsonaro abriu uma brecha para uma punição que, para ele, corresponde a quase uma inelegibilidade, quase uma desculpa para pular fora da eleição. Mais uma barbaridade. A gente nunca sabe se isso ele faz de forma proposital, né, para tirar o foco de toda essa crise aí, com Auxílio Brasil, com eles furando o teto. Fica sempre a dúvida, né? Porque semana passada eu acho que não. O problema ainda permanece. Ou se é estupidez. Ele é um imbecil completo. Ele é imbecil e é um assassino dentro dele. Ele tem uma convicção assassina, perversa, bárbara, cruel, e ao mesmo tempo misturado com essa boçalidade, as coisas não são muito distantes, né, entre si. Ele tem essa barbárie dentro dele que explode dia sim, dia não, às vezes 3 dias seguidos, às vezes ele passa 2 dias sem ter uma explosão dessas, e o André Esteves já fica animado. Então, eu acho que é uma mistura de tudo que há de pior e na índole humana e no intelecto também, e acho que se abre uma saída aí para essa gente covarde tomar algum tipo de atitude contra ele. A propósito do Bolsonaro, do André Esteves, do PP, do Centrão, a gente teve hoje um fato novo, que é o Valdemar Costa Neto convidando publicamente, gravou um vídeo convidando, depois de ter gravado aquele vídeo do Banco do Nordeste, ele agora gravou outro convidando o Bolsonaro para se filiar ao PL, ex-PR. E isso acontece justamente nesse cenário. Você frisou, o PP, eles estavam encaminhando, talvez não haja tanta boa vontade de se colocar, de se abrir os braços para o Bolsonaro no PP do jeito que o Bolsonaro quer, né? Que ele quer, obviamente, ter poder dentro do partido. O Valdemar agora abrindo as portas aí do PL, e eu não posso deixar de registrar que no áudio do André Esteves, ele elogia muito o Centrão, né? Ele, poxa, olha, o Centrão é que tem garantido desde a redemocratização, da história inteira do Brasil, já te chamou diversos nomes e tal, mas é o Centrão que garante esse checks and balances, que ele gosta de falar, né, que garante que o Brasil não caia nem para um lado nem para o outro e se mantenha aí dentro do regime democrático, republicano. Claro. Ele adora o Centrão, o Lula adora o Centrão, o STF adora o Centrão, e o PL, com o mensaleiro Valdemar Costa Neto, acho que é o lugar certo. Eu dou o maior apoio, Bolsonaro. Vai lá. Acho que, olha, tem a tua cara. PL, Valdemar, tua cara. Não perca essa oportunidade. Ela não vai passar de novo pela sua frente. Felice amanhã. Faça uma grande festa. Leve todo mundo de jatinho, como a sua
a sua esposa, Michelle Bolsonaro, põe todo mundo no jatinho, familiar, primo, parente, sobrinho, põe todo mundo no jato, da Marisa Alves também, obviamente, ela pode solicitar o jatinho, põe todo mundo no jatinho, vão festejar com o maquiador, fazendo um karaokê aonde? Em São Paulo. Valdemar Costa Neto de onde é? É São Paulo, né? São Paulo. Então, faça isso, Bolsonaro. O Guimarães de tesoureiro. Bom, quem vai mandar mesmo, de qualquer maneira, é o André Esteves. Então, tanto faz, né? A gente não é a primeira vez, nem vai ser a última. Esse episódio só mostra onde emana o verdadeiro poder no Brasil, né? Emana, sem dúvida nenhuma que emana. Diogo, obrigado. Obrigado a você. Papo Antagonista, a gente se vê. Obrigado a você. Tchau, Cláudio. Tchau. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.